A vitrine de cultivares Bogard 3 foi construída com o objetivo de gerar informações de desempenho e comportamento das cultivares lançamento Delta Pine Bogard 3 RR Flex, DP 1857B3RF e DP 1866B3RF, através de diferentes práticas agronômicas. No oeste da Bahia, a vitrine foi instalada na estação experimental da ID Consultoria Agrícola e Pesquisa, na Fazenda Varpol, com variações de práticas de manejo divididas em 4 temas: época de plantio, população de plantas, regulador de crescimento e nutrição de plantas. O ensaio foi avaliado durante todo o período de desenvolvimento das plantas e agora vocês poderão acompanhar conosco os resultados finais desse trabalho. Para falarmos de resultado de uma safra, é importante entendermos como que foi o clima da mesma, pois muito do comportamento climático incide sobre o comportamento das variedades e pode remeter ou direcionar o resultado. Esta aqui é a classificação climática dos últimos anos agrícolas, desde a safra 2014-15 até a safra 2021, fornecida pelo NOAA. O NOAA é uma agência americana que monitora o tempo, os oceanos e as condições climáticas. E através de suas medições, eles caracterizam os anos como Laninha, El Niño, anos de neutralidade e também as suas intensidades. Pegando as últimas safras aqui, desde a 2014 e 2015 até a 2021, nós podemos ver aqui que nós tivemos diversos comportamentos diferentes entre as safras. Falando especificamente de Bahia, nós temos aqui na safra 2015-16 um ano caracterizado por um El Niño forte, onde as produtividades naquele ano foram bem baixas, produtividades de 100, 150 arrobas, seguidos por 2 ciclos de Laninha, a safra 16-17 e a safra 17-18, onde muito se teve nas propriedades os recordes de produtividade. As últimas 2 safras, a safra 18-19 e a safra 19-20, já foram mais para um lado de El Niño e neutralidade. Foram safras de bons patamares produtivos, mas inferiores aos 2 ciclos anteriores de 16-17 e 17-18. O que caracterizou muito as 2 últimas safras foram as extensões das chuvas, tendo precipitações ainda dentro de maio. A safra corrente, a safra 2021, ela já teve um comportamento mais parecido com Laninha, similar em alguns aspectos com a safra 16-17 e a 17-18. Vale lembrar que esse aqui é um comportamento macro do ano agrícola e muito se tem, dentro de cada propriedade ou de cada local, particularidades específicas do comportamento climático que podem direcionar o comportamento das cultivares. Indo para a safra 2021 exclusivamente, falando de precipitação média mensal, esse aqui é o quadro de 1º de outubro a 31 de maio no que diz respeito ao acumulado médio de chuva de cada mês. O acumulado geral do período ficou em 1.038 milímetros. Vale lembrar que estamos falando exclusivamente do comportamento climático na estação experimental da ID Consultoria e que isso pode divergir em determinadas regiões e propriedades. Abrindo um pouco mais o comportamento da safra, especificamente para a área da estação experimental, temos aqui a precipitação média mensal. Em um volume acumulado de 1º de outubro a 31 de maio de 1.038 milímetros. Aqui podemos perceber que o mês de janeiro ele foi um mês bem abaixo dos demais quanto à pluviometria acumulada. Quanto aos outros meses, em termos de volume acumulado, estão-se dentro de uma certa normalidade. Mas vale lembrar que o importante quando falamos de chuvas é como foi a sua distribuição. E aqui nós temos, nas barras, a precipitação diária e na linha em laranja, o acumulado. O que é interessante de nós olharmos aqui, principalmente pela linha do acumulado? É que a linha ela é sempre crescente, mas ela tem alguns períodos aqui em que ela se torna linear. O que são esses períodos em que a chuva se torna linear? Os períodos de veranico. Então nós temos, bem característico aqui, no início de dezembro até quase fevereiro, um período de pouca chuva. Se a gente olhar bem aqui, nós temos nesse período aqui pouco mais de 100, 150 milímetros. E outro período mais aqui para o mês de março, que a partir do final do mês de março, nós só fomos ter chuvas significativas mais para os lados do final do mês de abril, apenas com uma intervenção aqui no meio de abril. Por que é interessante a gente mostrar isso aqui? Porque nesse segundo momento é quando nós estamos falando do período em que as plantas estavam, ou que as lavouras estavam, no seu período de enchimento e maturação. E muito disso aqui
pode interferir tanto no pegamento das estruturas, como no seu peso e até na qualidade de fibra. Outro fator climático muito importante no desenvolvimento das plantas é a temperatura. Aqui nós temos as temperaturas médias de cada mês, partindo de outubro até maio. Na linha laranja, a temperatura máxima, na linha cinza, a temperatura mínima e na linha azul, a temperatura média. Nós vemos que, partindo de outubro para maio, nós temos uma tendência de queda nas temperaturas, seja na máxima, seja na mínima, seja na média. Isso, de certa forma, é óbvio, pensando que estamos partindo do verão, sentido ao inverno, então é comum e é normal que as temperaturas venham a cair. Porém, trabalhar a temperatura de maneira isolada é um pouco complicado de ter-se o entendimento. Então, preferimos traduzir a leitura de temperatura para a soma térmica. Aqui nós temos a soma térmica de cada dia nas barras azuis e o acumulado na linha laranja. Muito parecido com o que nós mostramos ali no gráfico da precipitação. A soma térmica, nós utilizamos esta fórmula aqui, em que consideramos o menos 15 como a temperatura basal. Ou seja, cada dia a planta soma uma determinada unidade de calor e vai acumulando isso ao longo do seu ciclo. É como se para cada troca de fase fenológica ou emissão de nó, emissão de estruturas, a planta precisasse de uma quantidade de unidades de calor que ela acumula para efetuar essas trocas. Então, pegando desde 1º de dezembro e não mais outubro, estamos falando de dezembro justamente por ser a janela média de plantio do oeste da Bahia até dia 31 de maio, nós tivemos na estação experimental um acumulado de 1.422 unidades de calor. Por que é interessante nós avaliarmos dessa maneira? Porque a quantidade de calor que cada lavoura vai acumular vai depender do seu ponto de partida. Então, se nós pegarmos nessa série aqui desses meses e contabilizarmos uma lavoura emergida dia 1º de dezembro contra uma lavoura emergida dia 15 de dezembro, nós temos uma diferença de 150 unidades de calor entre as duas. Comparando essas duas lavouras, olhando por essa ótica, nós poderemos admitir que a lavoura plantada mais tardiamente, no dia 15 de dezembro, ela iria acumular 10% a menos de calor do que uma lavoura emergida no dia 1º de dezembro. Isso pode explicar um pouco o efeito das épocas de plantio nas cultivares. Colocando os dois gráficos lado a lado, nós podemos ver que as oscilações da soma térmica ou da unidade de calor que é acumulada por dia, ela tem grande influência dos períodos de precipitação, onde é de se esperar que em momentos de chuva, de clima invernado, nós temos temperatura mais baixa. Colocando os dois gráficos frente a frente, nós podemos ver certamente esses comportamentos. Veja, para cada período chuvoso, nós temos aqui uma queda na soma de calor diária e, consequentemente, a contribuição de cada dia no acumulado. Por que é importante ter esse tipo de leitura? Porque vai depender de qual fase fenológica a planta estava ou qual eram os processos fisiológicos que ela estava ali tendo nos momentos desses eventos climáticos. Por exemplo, aqui no mês de fevereiro, onde nós tivemos os menores intervalos entre uma chuva e outra, com as baixas de temperatura, é um período que coincide muito com o florescimento das lavouras. Então, processo de abortamento, processo de crescimento acelerado, processo de inícios de doença, intervalos de aplicação esticados podem ocorrer mediante esses cenários climáticos. E isso pode ter impacto no final da produtividade. Outro fator muito importante para essa compreensão é entendermos o solo. Aqui nós temos a análise física e química do solo para entendermos de que ponto que estamos partindo. Antes de entrarmos nos resultados, é importante nós reforçarmos quais foram os tratamentos realizados nessa vitrine. Época de plantio. Nós trabalhamos duas épocas de plantio e emergência, sendo a segunda época emergida em 19 de dezembro e a terceira época emergida em 29 de dezembro. Duas densidades de lavoura, 70 mil plantas por hectare e 90 mil plantas por hectare.
Regulador de crescimento, onde as intervenções de regulador eram feitas a partir das taxas de crescimento de 1 cm ao dia e 1,5 cm ao dia. Nutrição de plantas, com 3 doses de nitrogênio e potássio, 120 kg por hectare, 160 kg por hectare e 200 kg por hectare. Nas seguintes aplicações, metade da dose do potássio foi aplicado em pré-plantio, 25% da dose do nitrogênio aos 17 dias após a emergência, aos 44 dias após a emergência, metade da dose de nitrogênio e de potássio, e aos 71 dias, o restante, os últimos 25% da dose de nitrogênio. Também temos uma configuração de base, em que, exceto o tratamento de época de plantio, todos os demais tratamentos ficaram plantados na segunda época de plantio. Exceto o tratamento de população de plantas, todos os demais tratamentos ficaram na população de 90 mil plantas por hectare. E exceto ao tratamento de regulador de crescimento, todos os demais ficaram sobre a taxa de crescimento de 1 cm dia. Agora vamos ao que mais nos interessa, os resultados. O processo de colheita foi realizado conforme os procedimentos padrões da consultoria, com colheitas manuais, com repetições, pesadas e depois submetidas ao processo de descaroçamento em algodoeira de 10 serras, para aferir o rendimento de fibra e posteriormente termos o HVI, que é a análise de qualidade. Aqui nós temos as telas de resultado da produtividade de algodão em caroço. Quando nós pegamos a média de toda a vitrine, nós temos aqui 407 arrobas por hectare. Passando por cada tema, aqui nós já podemos ver a vitrine de regulador com 390 arrobas por hectare, a vitrine de época com 398 arrobas por hectare e a vitrine de adubação com 423 arrobas por hectare. Já por essa tela, nós já podemos ver que dentro da vitrine de práticas de nutrição, nós já tivemos um incremento de produtividade relacionado a demais tratamentos. E no final, a produtividade resumida e agrupada das duas variedades. Vamos agora entrar tratamento por tratamento, iniciando pela adubação. No agrupado dos tratamentos, nós já podemos ver que as doses, independente de variedade de 200 pontos de nitrogênio e potássio, responderam sobre 160, que responderam sobre 120 de forma linear. Quando estratificamos os tratamentos por variedade, segue na mesma tendência. As duas variedades na adubação de 200 pontos na frente, seguido pelas adubações de 160 e, por fim, as adubações de 120 pontos. O que nós podemos perceber aqui é que, entre as variedades, nós temos um incremento muito maior para DP 1857 do que para a DP 1866, que parte de 400 arrobas para 433, numa diferença de 25 arrobas, enquanto o DP 1866 ele tem um incremento de 14 arrobas apenas, indo de 417 para 431. Vamos agora para o trabalho de épocas. No agrupado das épocas de plantio, podemos perceber a segunda época como um todo superior à terceira época, com incremento significativo. Estratificando as épocas por cultivar, nós podemos perceber que, independente da cultivar, a época foi predominante, com uma maior resposta para a DP 1857 novamente comparado à DP 1866. Regulador de crescimento. No agrupado geral do tratamento, a taxa de 1 cm dia foi superior à taxa de 1,5 cm dia. Porém, quando olhamos no agrupado por cultivar, nós percebemos que isso foi mais significativo para a DP 1866 do que para a DP 1857, que em ambos os tratamentos ficaram com produtividades muito similares. O que pode nos remeter que DP 1866, até em função do seu crescimento inicial ser um pouco mais vigoroso, necessita de um controle de crescimento um pouco mais rigoroso do que DP 1857, sendo um pouco mais flexível, independente do modelo de condução. Quando colocamos todos os tratamentos alinhados, nós podemos perceber de forma bem clara que os tratamentos relacionados à adubação ficaram melhor posicionados do que os demais. E que os tratamentos relacionados à terceira época e ao modelo de condução de regulador de 1,5 cm dia ficaram mais ao final. Uma coisa bem interessante de se ressaltar aqui é que, exceto os tratamentos relacionados à adubação, todos os demais foram utilizados 170 pontos de nitrogênio e potássio, mas apenas com dois momentos de intervenção.
enquanto no caso da adubação, nós fizemos em 3 momentos. Fato é que o próprio tratamento de 120 pontos para DP 1866 ficou melhor colocado do que tratamentos com maiores pontos de nitrogênio e potássio, mas realizados em apenas 2 intervenções, o que já pode nos remeter que o parcelamento dos nutrientes ele tem resposta significativa para o manejo dessas variedades. Um parâmetro muito importante de se analisar é o rendimento de fibra das variedades, pois é esse índice que vai pegar a produtividade de algodão em caroço e transformar para a pluma, que é nosso objeto de interesse. Já passando de forma bem rápida e direcionada, nós podemos concluir que nos tratamentos não houve tanta variação no rendimento de fibra. Isso ficou mais ligado ao aspecto genético de cada cultivar, em que o DP 1857 fechou 1 ponto percentual acima de DP 1866 em rendimento de fibra. Podemos partir diretamente aqui para todos os tratamentos agrupados e nós vamos ver de forma bem clara que todos os tratamentos de primeira posição são os tratamentos relacionados a DP 1857, ou seja, que os tratamentos pouco influenciaram no parâmetro de rendimento de fibra. Logo, quando passamos para a produtividade em fibra, não temos tanta oscilação entre os posicionamentos dos tratamentos. Fazendo o mesmo exercício que tínhamos feito anteriormente, agora com produtividade de pluma, nós temos basicamente a mesma tendência, com os tratamentos de adubação na dianteira, contra os tratamentos de terceira época e de regulador a taxa de 1,5 cm dia, mais ao final. Só que, no resumo final, nós temos uma troca no posicionamento entre as variedades quanto à performance. Enquanto estávamos nas produtividades de algodão em caroço, o DP 1866 estava na frente do DP 1857. Agora que nós colocamos o rendimento de fibra e transformamos isso para a produtividade em pluma, devido ao rendimento maior de DP 1857, ele toma a dianteira aqui por 2 arrobas de pluma na frente de DP 1866. Porém, sabemos que no caso do algodão, não terminamos apenas com a produtividade. É necessário compreender e entender os parâmetros de qualidade de fibra expostos pela análise de HVI. Para facilitar o entendimento, ao invés de ficarmos trabalhando índice a índice, fizemos 3 classificações do padrão de algodão, denominados deságio, interno e padrão exportação, baseado nos principais parâmetros que regem o contrato. Para termos algodão padrão exportação, temos que ter comprimento acima de 28 mm, resistência acima de 28 g/tex e microner entre 3,5 a 4,9. Já para o mercado interno, podemos ter o comprimento de fibra abaixo de 28 mm, mas chegando no máximo em até 27,4 mm, pois daí para frente ele já é caracterizado com deságio. Da mesma forma, acontece com resistência, podendo ser menor que 28 g/tex, mas no máximo até 27, e microner ainda dentro da faixa de 3,5 a 4,9. Microner abaixo de 3,5 e acima de 4,9 também entra na classificação de deságio. Esta é a tela do agrupamento de cada tratamento pelos parâmetros de HVI, com comprimento de fibra, índice de fibras curtas, uniformidade do comprimento, resistência, microner e a classificação do padrão de exportação. Ou seja, esse índice que aparece aqui nesse gráfico, ele é a quantidade de HVI que estava atendendo o padrão de exportação. E por aqui nós já podemos perceber que as vitrines de adubação e de regulador de crescimento trouxeram um incremento de 10% no padrão de exportação comparado à vitrine de época. Resta agora entendermos como cada tratamento influenciou nesses parâmetros de fibra. Dentro dos tratamentos de adubação, já podemos ver de cara, no gráfico do padrão, que é o que resume praticamente todos os índices de HVI, que nós tivemos resposta nas maiores adubações e que o tratamento de 120 pontos de nitrogênio e potássio deixou a desejar quando diz respeito à qualidade de fibra. Abrindo os tratamentos por cultivar, podemos perceber aqui o tratamento de 120 pontos de nitrogênio e potássio para as 2 variedades abaixo dos padrões com maior investimento nutricional, possivelmente com DP 1866 ligado a microner mais alto e resistência mais baixa para DP 1857. Vamos agora para regulador de crescimento. No agrupado final, temos
o manejo de condução a 1 cm/dia com todos os parâmetros de HVI dentro dos padrões de exportação e para 1 cm/dia um pouco abaixo com 88% de padrão de exportação. Ou seja, o manejo de regulador de crescimento interferiu no padrão da qualidade de fibra. Abrindo os tratamentos por cultivar, quem ficou fora do padrão de exportação foi o DP 1857 conduzido na taxa de 1 cm/dia. Isso não é de todo mal, se formos lembrar que lá atrás, quando analisamos a produtividade, o melhor manejo para ele estava mais na linha de 1,5 cm/dia do que de 1 cm/dia. Ou pouco isso influenciava. O que eu quero dizer com isso é que você consegue tirar um manejo de regulador de crescimento que pode promover tanto a produtividade como a qualidade de fibra do cultivar. Para as épocas de plantio, tivemos atingimento de 100% de padrão de exportação para a terceira época e 75% para a segunda época. No agrupamento final, com todos os tratamentos de cultivares, nós tivemos apenas 4 ocasiões em que nós não tivemos 100% de padrão de exportação para HVI, que foram os cenários de 120 pontos de nitrogênio e potássio para ambos os cultivares e o cenário para DP 1857 de taxa de regulador de crescimento a 1 cm/dia e de segunda época. Resta agora juntarmos todas essas informações junto às informações de produtividade e traçarmos quais serão os melhores cenários para cada cultivar. Após todo esse trabalho, podemos tirar algumas conclusões. As cultivares têm boa resposta ao manejo nutricional, tanto em produtividade como em qualidade de fibra. Nós vimos que, em todos os agrupamentos, os tratamentos que tínhamos 160 ou 200 pontos de nitrogênio e potássio foram superiores, tanto em produtividade como em qualidade de fibra, e que o parcelamento pode ser uma boa chave no manejo dessas cultivares. DP 1866B3RF exige uma maior firmeza quanto ao manejo de regulador de crescimento, principalmente nos seus estágios iniciais. Para o agricultor que é acostumado a trabalhar com DP 1746B2RF ou já o conheça, não chega a ser um manejo de condução próximo ao que é o DP 1746B2RF. Ele tem o seu início mais forte, mas à medida que a gente vai entrando no florescimento pleno para o finalizar do crescimento vegetativo, as doses de regulador tendem a ser menores. DP 1857B3RF já exige um manejo de condução de regulador de crescimento um pouco mais leve do que diz respeito ao DP 1866B3RF. Indiferenciou quanto à produtividade entre os dois estilos de condução, seja 1 cm/dia, seja 1,5 cm/dia. Porém, vimos alguns impactos no resultado da qualidade de fibra, que nos remete a trabalhar mais na taxa de 1,5 cm/dia. E que, independente da cultivar, ambas são intolerantes a ambientes de médio e baixo investimento tecnológico. Ou seja, as variedades a campo têm potencial produtivo, estão respondendo a nível de pesquisa e a nível comercial, porém elas são exigentes a um bom ambiente e a um bom nível de investimento tecnológico do agricultor. Agradecemos por nos acompanharem nesta websérie. Para mais informações ou alguma dúvida que tenha ficado, entre em contato com o nosso time e saiba mais sobre as cultivares de algodão, Delta Pine, Bulgari 3, RR Flex. JH Sementes, qualidade e responsabilidade.